Vamos dar mais uma palavrinha sobre a fé. A fé que se revela agora aos homens. A fé do Novo Testamento, do novo concerto de Deus com os dois povos de Deus, Israel e Judá. O novo concerto de Jeová sobre o Novo Testamento que é pregado agora aos homens. Desconhecido. O Evangelho desconhecido do Deus desconhecido de Atos 17. Qualquer homem na terra que diz que conhece a Deus, sabe quem é Deus, está de pé diante da face de Deus, tem que entender a plenitude das Escrituras de Deus. Entender cada palavra, cada letra desse livro. E quem tem que te explicar é o próprio Deus pelas próprias palavras de Deus. Só o Espírito de Deus revela aos homens os escritos de Deus, porque os escritos de Deus são a palavra de Deus. O diabo, desde Gênesis 6 e 8, vem criando as religiões e as doutrinas de demônios e de Deus não sabem nada. O diabo é o pai da mentira. Deus é a verdade. O diabo é o pai das religiões terrenas, satânicas e malignas da terra. Deus não tem nenhuma religião. Deus não tem igreja na terra. A igreja de Deus é cada homem na terra. A igreja de Deus é a promessa que ele fez a meu pai Abraão, é cada estrela, é cada mente celestial onde Deus habita e o diabo também. A tua mente é como uma estrela no mundo do universo sem fim. Enganoso é o coração do homem. Quem o pode conhecer? Eu sou o Senhor. Eu conheço. Eu esquadrinho o teu coração. Jeremias 17. Deus conhece cada mente de cada homem na terra. Ele criou o homem. A fé que veio à terra, meu Rei, Senhor, Pastor, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, como eu, como qualquer homem na terra, o Verbo se materializou na carne para mostrar a criatura que ele criou, que o homem que anda nos caminhos de Deus, em verdade e espírito, Deus honra a ele. O mundo de Deus, o mundo espiritual,
espiritual de Deus e do diabo é feito por palavras. Tudo que sai da boca do homem. Tudo que sai da boca do homem. O diabo ama os homens. Conhece tudo dos homens. Mas de Deus não sabe nada. Porque ele é as trevas. Ele é servo de Deus. Ele é o enganador. Ele é a cobiça. Ele é a vaidade. Ele é a luxúria. Ele é a impiedade. Ele é a iniquidade. Ele é a mentira. Porque ele é pai de todos esses espíritos das prostituições terrenas. Deus, quando veio à Terra, veio fazer uma aliança, um casamento com os homens na Terra. Ele trouxe a senhora eleita dele para que você se casasse com ele e se tornasse também a senhora eleita de Deus. A doutrina de Deus. Deuteronômio 32, 1. Segunda João, a senhora eleita. Provérbios de 1 a 7 fala da senhora eleita, da gargantilha de ouro. Gargantilha é boca. Que tu fala para Deus, ou a gargantilha de Lúcifer. Essa, normalmente, paga boquete a Satanás. Esse cara tá falando palavrão, Deus é hipócrita igual a você. Ele não conhece a sua putaria. Ele não conhece a sua impiedade. Ele não conhece a sua mente. O onipotente, onipresente e onisciente. Ele não conhece suas palavras. Valdemiro, Malafaia, de Macedo, R.R. Soares, Belinrim, Crefodola. Porque a boca de vocês é boca doce. Para roubar, para matar e para destruir as almas. João 10. Todos vocês são filhos de Satanás. Mentirosos, enganadores, enganam os trouxas e os otários e os tolos da terra. Não os homens que não estão nas congregações de vocês, porque esses não são burros. Mas vocês são ladrões, são salteadores, que odeiam a Deus e odeiam os homens. Cada pregação que eu dou, eu mostro os capítulos e versículos para que os demônios vejam que eles são filhos do diabo, os homens de Belial. João 15, de 20 a 26. Vocês não têm mais motivo para pecarem contra Deus. Não tem motivos para aborrecerem a mim e ao meu Pai. Eu vim à terra, manifestei a vocês as obras do meu Pai e as minhas obras. Aquele que aborrece o meu Pai, aborrece a mim. Mas isso é para que se cumpra a Escritura, por causa da lei que vocês criaram, sem motivo, me odeiam. Onde é que está isso? Salmo 109. Salmo 25. Eclesiastes 9. O homem não sabe a diferença do amor e do ódio.
Por quê? Porque Deus é espírito. Não permitiu que nenhum de vocês entendesse e compreendesse as palavras de Deus. Porque vocês se aproximaram dele com segundas e terceiras intenções. Já vieram nascidos dos prostíbulos da morte eterna. São filhos bastardos, gerados nos prostíbulos de Lúcifer. Valdemiro, Malafaia, R.R. Soares, Billy Rim, Crefordola, todos vocês já vêm acompanhando há séculos as doutrinas dos seus pais, doutrinas de demônios. Vocês existem desde o tempo de Adão, desde a semente maligna do ventre, da boca de Lúcifer, vocês foram gerados nesses tempos antigos pelos seus pais, os reis de Sodoma e Gomorra. Nós somos filhos, como diz as Escrituras em Isaías, dos antigos reis. Nós não temos que dar satisfação a ninguém, nem a Deus e nem aos homens. Nós existimos desde Gênesis para colocar terror, pavor e medo em toda a terra. Vocês, filhos de Adão, de Caim, de Esaú, moabitas, gerados em Moabes, pelas filhas de Ló, vasos de Moabe, de Ezequiel, de Jeremias 46 a 51, são os vasos das fezes da eternidade eterna. De Sofonias 1, de Romanos 8, vasos da impiedade, vasos da ira. De Apocalipse 2, que estão cheios das suas iniquidades, cheios das suas abominações, cheios dos seus ódios contra Deus e contra o povo dele, as ovelhas de Deus. Por isso que em João 10, meu rei, meu pastor, diz: haverá um só pastor, haverá um só rebanho. Isso se cumpre agora sobre a casa do meu pai Davi, se cumpre as Escrituras, porque os filhos de Davi, o filho de Davi, reinará e apacentará as ovelhas de Deus. Reinará por quê? Porque o reino de Deus é dado pela sabedoria divina de Deus. Qual é o reino? Espiritual. Esse é o reino da eternidade. Tudo que meu Pai prometeu, meu Pai celestial, Jeová, Deus, prometeu a meus pais Abraão, Isaac, Jacó, meu pai Davi, meus pais apóstolos e profetas, está cumprido. Em todo entendimento
entendimento das Escrituras, gerado como filho primogênito a Deus pela palavra de Deus, de 1 João 5, aquele que é gerado pela minha palavra, o diabo não toca. Hebreus 1, Salmo 2, Salmo 89, Salmo 78, Salmo 132, filho de Davi, de 2 Samuel 23, 1 Crônicas 17, 1 Reis 18, gerado como filho a Davi pela palavra de Deus, João 7, 41, 42, Atos 2, Atos 13, Atos 15, 2 Timóteo 2, Romanos 11, 24, 25, Jeremias 23, Isaías 11, Zacarias 13, da casa de Davi, Amós 9, eu edifico o templo do meu servo Davi, a casa dele manifesto a minha glória sobre o meu povo. Ezequiel 34. E Davi apacentará o meu povo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó. Por quê? Sou Jacó de Deus, Romanos 9. Sou Isaac de Deus, Romanos 9. Sou sacerdote de Deus, Hebreus 5, 6, 7, 8. Sacerdote da onde? Da ordem de Melquisedeque, gerado pela palavra de Deus, Malaquias 2. E os meus sacerdotes ouviam a minha palavra e guardavam a minha palavra, porque eles, para o Deus celestial, são como fogo consumidor, labaredas de fogo. O que é fogo? Palavra de Deus. Malaquias 2. Porque Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. As Escrituras estão cumpridas. Entramos no dia 14 de maio, na última semana de Daniel 9, 2, 9, 24, Jeremias 23, 25, Oséias 1, Oséias 7, Oséias 9, perdão, é Zacarias 1, Zacarias 7, Zacarias 9, Zacarias 13, Apocalipse 14, sobre o Monte Sião. O homem que confia só em Deus, Monte Sião, Salmo 125. Vem o evangelho do juízo final. Sobre o renovo da casa do meu servo Jessé, a árvore do tronco de Jessé manifesta a palavra do último dia e é sacerdote eternamente, porque aquele
que manifesta o juízo final, nasceu de novo e não pode mais morrer. Por quê? Meu Deus é Deus dos vivos. Ele é Deus de Abraão. Ele é Deus de Isaac. Ele é Deus de Jacó. Ele é Deus de quem? Dos meus pais, heróis da fé. Quais? Hebreus 11. Ele é Deus de Noé. Eu converso com meu pai Noé face a face, toda hora. Entro na arca de Jeová e saio toda hora. Entro no jardim do Éden, de Gênesis 3, Gênesis 2 e Gênesis 1 e saio toda hora. E como do fruto da árvore da vida e vivo eternamente. Jardim do Éden. As escrituras estão cumpridas. 1 Coríntios 15. A regeneração vem pelo último Adão, alma vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. O que quer dizer alma vivente? Deus criou o homem em Gênesis 1, 27, 28. Em Gênesis 2, 1, 2 e 3, Deus repousou de toda a obra que ele havia feito. Toda obra, está aqui, que Deus havia feito. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Hebreus 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. A obra de Deus já estava pronta desde antes da fundação do mundo. Essa é a sabedoria divina. De Provérbios 8, de Jó 28, a sabedoria que os homens não conhecem, nunca conheceram e entenderão agora. Por que vão entender? Porque ele abriu o tabernáculo dele, da ordem de Melquisedeque, e sobre o tabernáculo da ordem de Melquisedeque se manifesta o juízo eterno para transformar os homens em sacerdotes eternos. Apocalipse 1, 21 e 22. Fará dos homens como sacerdotes de Deus e ninguém mais perguntará: cadê o seu Deus? Serei conhecido de todos os povos da terra que honrarem o meu nome, que glorificarem o meu nome, que exaltarem o meu nome em honra e glória. Serei glorificado em toda a terra. Serei exaltado em toda a terra. Serei honrado em toda a terra. E na minha cidade, que já desceu do alto no dia 14 de maio, de Apocalipse 21, dos fundamentos da fé, dos 12 apóstolos, das colunas da grande cidade de Deus, a Jerusalém celestial,
Todo homem é uma cidade. Todo homem é um reino. Todo homem é uma terra na terra. Todo homem é uma igreja. Todo homem é uma esposa de Jeová. Quando você casa com Deus, no teu leito matrimonial, como está em Deuteronômio 10 e 11, tu tem que ser fiel a Deus. Em que? Verdade e espírito. Foi assim que Deus criou o homem. Em Gênesis 1, 27, 28. Em Gênesis 2, 2, ele descansou, repousou. Onde? Aqui. Meu Pai Celestial e meu Rei repousa aqui. E eu repouso no meu Deus, sentado à direita de Jeová. Qual de vocês tem entendimento disso? Como está em Hebreus, como está em Mateus, como está em Marcos, como está no Salmo 110, como está no sacerdócio de Melquisedeque. Vocês inventaram coisas sobre Deus. Toda obra de Deus é para a glória e honra dos homens. Glória e honra dos homens. Por isso a cidade que desceu não entra canalha, não entra patife, não entra Valdemiro, não entra Malafaia, não entra Edir Macedo, não entra R. Soares, não entra Renê Terra Nova, não entra Robson Rodovalho, não entra Português da Maranata, não entra a prostituta romana da terra, a cidade das abominações, que é mãe de vocês. Vocês não sabiam que vocês são cidades prostitutas? Vadias de Ezequiel, de Oséias, de Jeremias, de Isaías? Que vocês são as cidades prostituídas que comem seus filhos no caldeirão do inferno? As cidades que não têm leite para amamentarem as criancinhas de Deus? Por que vocês não têm leite? Porque vocês são bodes. De Daniel 8, de Zacarias 10 e 7, bodes de Lúcifer, demônios. De Ezequiel 33 a 40, são os pastores devoradores das ovelhas de Deus, demônios. Vocês nunca apacentaram as ovelhas. São os obreiros do inferno que comem as ovelhas de Deus no café da manhã, filhos do diabo, ladrões, bandidos, canalhas e patifes, espíritos de homens de Belial. Cada um de vocês tem 7 potestades de Lúcifer sobre você. Deuteronômio 7. Eu expulso Satanás da tua casa, Malafaia. E tu, entro, limpo a tua casa e tu me rejeita. Vocês são demônios. Vocês não têm nem um milésimo no milionésimo de fé do centurião romano. Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas uma palavra sua é suficiente. Você sabe o que é ser digno de Deus? Mateus 10. Vocês não são dignos do teu Criador. Lucas 21, 36. Estão mortos dentro dos sepulcros do inferno, aguardando única e exclusivamente o juízo final. Vocês ficarão assombrados e apavorados e jogarão toda a sua riqueza, todo o seu ouro,
toda a sua putaria no meio da rua. Sofonias. Ezequiel 7. 2 Pedro 2. Obreiros de Lúcifer. 1 Pedro 2. 2 Pedro 2 e 1 Pedro 2. Obreiros da impiedade. Subiram do poço do abismo de Satanás. Meu Deus, quando me chamou para conhecê-lo e me curou da cegueira de João 9, disse a mim: estou te curando para que você manifeste a obra do meu Pai. Sua obra do Deus Altíssimo. De Gênesis 2:2, totalmente concluída, totalmente edificada pelas pedras tiradas do tabernáculo de Jeová. Palavras. Salmo 3:2. João. Salmo 89. 2 Samuel 5. 2 Samuel 23. Filho primogênito de Davi, gerado pela palavra de Deus, como filho a meu pai Davi, como filho a meu pai Abraão. Sou filho dos apóstolos e profetas, filho de papai Moisés. Esse falou comigo há muito tempo. Deuteronômio 18, Atos 3. Deus levantará no último dia um homem como eu, no meio dos seus irmãos, proferirá as palavras de Deus. E aquele que não ouvir, será destruída a sua alma. Sabe por quê? Vou dizer o porquê. Porque nenhuma letra de Deus cai no chão. Fui edificado pelo templo de Deus, pela palavra de Deus, pedras a meu pai Abraão. Tenho a saúde perfeita em toda a fé. Atos 3,16. Hebreus 3, fiel em toda a casa, meu Pai Celestial, como meu pai Moisés me ensinou. Em Números 16, meu pai Moisés relata esplendorosamente quando dá o juízo sobre os seus pais, filhos do diabo, filhos de cobra coral. Vocês acham que vocês estão vivos? Todo olho verá que vocês estão dentro dos sepulcros do inferno. Dos fariseus, de Mateus 23, que sentaram na cadeira do meu pai Moisés e se fizeram profetas em si mesmos. Em si mesmos. Com espírito do diabo da presunção, de Lucas 3, de Mateus 3, o espírito de Lúcifer da presunção de demônios, de Deuteronômio 18, meu pai Moisés diz: não presumam em vós mesmos que vocês são filhos de Abraão. Sabe quem falou isso? Meu pai Moisés, Deuteronômio 18. Peraí. Meu pai João Batista. Meu pai Isaías. Presunção, espírito do diabo. Meu pai Paulo. Vocês são porcos, imundos. Perdoaram a si mesmos, como o diabo. Vocês estão sentados na cadeira dos povos da terra, como a prostituta romana, se dizendo deuses.
perdoando pecados. Basta me pagar. Basta dar o seu dízimo. Basta dar o seu dízimo. Eu, Malafaia. Eu, Valdemiro. Eu, Edir Macedo. Eu, Papa Romano. Eu, Lúcifer. Perdoo o teu pecado. Nenhum de vocês, nenhuma ovelha, ainda teve o pecado perdoado, porque estão mortos, já com o salário da morte, que é o pecado. Salário do pecado é a morte. O que é a morte? O que é o pecado? Demônio não fala sobre pecado. Ele não vai falar dele. Pecado. Romanos 6, 23. Isaías 38. Isaías 115. Salmo 18, 28. Não, Salmo 21, 16. Salmo 28. Não, é 21, 16. Na congregação dos mortos habitam os homens que não têm conhecimento de Deus. Os demônios não conhecem a Deus. Eles são os homens de Belial, são filhos de Lúcifer. 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli, homens de Belial, que são esses demônios com 7 espíritos de demônios, não conhecem a Deus. Mateus 16. Mateus 16, 23. Para trás de mim, Satanás. Tu conheces tudo dos homens. Tu sabe todas as coisas dos homens, mas de Deus nada conheces e nada entende. Sabe por quê? Porque Deus entregou esses filhos de Lúcifer ao pai deles. Quem é o diabo? O diabo é o devorador de membros, de almas. Jó 18, Jó 24, Jó 26, Jó 40, Jó 41, Gênesis 3:1, Gênesis 1, 2 e 3, ele é as trevas. Por isso que os demônios escrevem livros, doutrinas e ensinamentos, roubando, matando e destruindo as vossas almas. Mateus 10, João 10. O diabo vem para roubar. Roubar o quê? Seu dinheiro, seu recurso, seu salário, seus negócios. Lucas 2,49. Como? Com a injustiça dele, com a mentira dele, ele te engana. O diabo tem o espírito do engano. São eles. E aí? Roubar, matar. Estão todos mortos. Vocês estão todos mortos. Ninguém sabe nada de Deus. Ninguém sabe nada sobre a vinda do Filho de Deus que já veio à Terra. Ninguém sabe nada aqui, ó. Já veio. Está aqui. Vocês estão esperando que apareceu um Deus lá no alto? Isso é imaginação de demônios. Todo evangelho é a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Todo evangelho de Deus. Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Os demônios não conhecem o evangelho. Eles inventam mentiras, são ladrões, Valdemiro, diabo. Leva um pedaço de cocô, leva uma meia. Eu já frequentei esse puteiro. Por isso que em Hebreus meu pai disse, o meu filho, que eu levantar no último dia, ele passou por tudo que vocês estão passando e vai entender para que possa mostrar a vocês o caminho da eternidade. De Gênesis 1,
21, cada letra, cada palavra do livro do meu Pai, do meu Deus, do sangue, do sangue, do sangue, do concerto de Deus. O livro é o sangue do concerto de Deus. Quando Deus me diz, tu tem que morrer para viver, João 12, 24, 25, João 11, 51, 52, Mateus 16, Marcos 8, o homem tem que abandonar a si mesmo, morrer para viver, tem que nascer de novo, você tem que morrer para nascer. Nascer como? Ser alimentado com o leite racional da doutrina de Deus, a Senhora eleita. Aí, tu vais se tornando filho de Deus, alimentado com o leite da Senhora eleita, a doutrina de Deus. Gênesis 49, 7 ou 12. Gênesis 49, 25, leite. Salmo 8, nos seios da Senhora eleita, saciaste força para as criancinhas calarem a boca do diabo, a boca de Satanás, do ventre da boca de Lúcifer. Fui entendendo. Até o Senhor mostrar para mim, não há muito tempo atrás, recentemente, porque tenho 300 ou 400 pregações aí, falando do dia 14, dizendo que Deus destruiria os filhos do diabo. Eles já foram destruídos, só não sabem. Mas não estou me justificando, porque nesse dia tem muitas pregações dizendo que Deus colheria os filhos de Lúcifer. E Deus mostrou a mim que nenhuma palavra caiu no chão, porque eles serão colhidos. Isso não tem dúvida, não há mudança. Que naquele dia 14, Deus cumpriria a palavra que Ele deu a mim e aos meus pais, apóstolos e profetas. A autoria e consumação da fé. Novos céus e nova terra. Por que ninguém sabe? Porque estão mortos. Só vão entrar nessa cidade aqueles que Deus chamar. Deus chamar. Eu posso pregar 500 anos. Nenhuma palavra minha vai ser ouvida enquanto Deus não esmagar a Satanás. Então, ele disse, assenta-te à minha direita. Tu está pronto. Hebreus 10, 12 e 13. Hebreus 1, 13. Salmo 110. Sob a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio eterno, o novo tabernáculo de Deus com os homens, de Deus com os homens, de Deus com os homens. Apocalipse 21, 3. O tabernáculo de Deus com os homens. Gênesis 1, 27, 28. Gênesis 2, 2. Gênesis 3, por quê? Porque o homem, para nascer de novo e entrar no reino de Deus, ele tem que tornar a Gênesis 3, 2 e 1, entender o princípio da criação, porque entramos na última semana de Daniel, no dia 14 de maio, foi restabelecido novos céus e nova terra. Estamos na última semana de Daniel,
9, 24. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, que é a regeneração do povo de Deus e dos povos da terra. Mortos, corrompidos. Regenerar é que tu está doente, coxo, aleijado, morto. Tem que entrar no reino dele em perfeição de saúde espiritual. Na sua carne, não serve para merda nenhuma. Atos 3,16. Levítico 19, 20 e 21. Hebreus, entrar no véu, como eu entrei, em perfeição de espírito, no entendimento daquele que entrou lá dentro do véu, entendeu e compreendeu como que o homem, para servir o pão de Deus do alto, tem que ser perfeito em toda a fé do conhecimento e entendimento das escrituras escritas de Deus e explicadas por Deus. Nenhum homem no universo explica Deus a não ser o próprio livro de Deus. Ele é o Espírito Santo, fechado há 7.018 anos aos dois povos, Israel e Judá. Por isso, novo céu, novo reino, novo povo, um só povo. Atos 17, Ezequiel 33 a 40, um só povo, uma só palavra. João 17, a verdade de Deus em toda verdade, no Espírito Consolador. Vocês vão entender, porque Hebreus é a regeneração de todo o Evangelho. Romanos, grande parte de Isaías fala da regeneração do último dia. Todo o Evangelho é direcionado para a eternidade. Quem tem os lábios da verdade vive eternamente. Provérbios 12, 19. Provérbios 1, 23. Zacarias 12, 1. Isaías 34, 16. O Espírito da verdade é de eternidade em eternidade. Esse é o sacerdócio da honra e glória do último dia. De Apocalipse 21 e Apocalipse 22, é Deus curando o povo dele com a árvore da vida, que eu vou servir o chá. Vou servir o chá para curar os doentes. Levar vocês a Gênesis 1, 2 e 3, em pleno entendimento do reino espiritual do jardim do Éden. Eu entrei. Vou lá como da árvore da vida, e por isso eu vivo eternamente. Gênesis 3, 22. E vive eternamente. Coloquei a espada na porta do jardim do Éden, para que o homem não retorne à árvore da vida, coma dela e viva eternamente. É isso, seus animais. O Evangelho é isso. Vai regenerar a terra, dar vida aos mortos. Porque, mesmo morto, vocês viverão. Essa é a glória de Deus. Tudo que ele mostrou essa porcaria
Jamais sonhei, imaginei ver isso. Ele mostrou porque ele quis. Como ele diz, eu mostro a quem eu quero. Eu faço o que eu quero. Se você disponibilizar seu coração diante de mim, desejar me amar, eu desejo amar a você. Esse é o desejo de Deus. Salmo 1:3-2. Eu desejei muito a Deus e Deus desejou me amar. É isso, desejo do teu coração. Gênesis 4:7-8. João 8:44. O desejo do coração dos filhos do diabo é pecar contra Deus, é aborrecer a Deus. Aborrecer a Deus é odiar. Criaram suas doutrinas, seus livros, suas religiões de demônios. Deus não tem religião. Deus criou o homem e deu a ele a honra, a graça e a glória para ser reto, digno, justo, verdadeiro diante de Deus e não sacanear os irmãos, que todo homem na terra é irmão. Veio de Adão. Por isso o Adão carnal, vivente, e agora o Adão vivificante. O que é o Adão vivificante? Senhor, vivifica a minha alma segundo o teu evangelho. Salmo 119 fala muito de alma vivificada. João 5, eu vivifico a quem eu quero. Vai dar vida ao povo dele, derramar a glória dele sobre a terra, o evangelho, inundar a terra com o nome dele, a justiça e o juízo dele, mas para isso, enquanto Deus não esmagar a Satanás, ninguém vai ouvir nada. Só mais um louco falando na internet. Um louco que fala toda a verdade. Um mentiroso que só fala a verdade do Deus da verdade. Como meu pai Paulo me ensinou. Eles vão achar que tu é mentiroso, mas tu é verdadeiro. Eles são mentira, porque o diabo faz com que os povos o sigam. Ele é bajulador, enganador, falso, hipócrita, ele é tudo. Deus é reto. Fez o homem de Deus reto. No livro do reto. Do reto, Deus. É reto, reto, reto e reto. Por isso que o Evangelho, Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 22, 21. Olha só, reto. É reto. Resumindo o Evangelho, não pode se resumir, mas eu estou querendo dar um exemplo da retidão do Deus reto. Primeiro teve um Adão que pecou contra ele, e agora tem um Adão que era pecador, cheio de merda e de sujeira, e ele deu banho, passou na fornalha do fogo dele. Qual de vocês subiu na fornalha do Monte Sião? Qual de vocês entrou na fornalha de Jeová? Eu entrei e saí toda hora do Monte Sião. Por isso eu subi no Monte Sião. Quem subirá no Monte Sião, onde habitam labaredas do fogo eterno, como meu pai Moisés subiu no Monte Horebe? Eu subi toda hora. Amo a fornalha de Deus, porque Deus é o fogo consumidor. Só sobe lá quem passa na fornalha dele. Que nem meus pais que andaram com Daniel. Que nem meu pai Daniel, que o diabo não tocou nele, o leão. O diabo é como um leão. O diabo é como um leão. O diabo é como um leão, buscando a quem possa tragar. Esses demônios foram chupados, tragados, peidados e cagados por Satanás. São demônios, todos eles. Ponto. Está escrito, está feito, está dito. Essa é fé. Fé, firme fundamento. Gênesis 1, Apocalipse 21. Novos céus e nova terra. Está aí. A cidade celestial. O que é a cidade com as 12 colunas e os 12 fundamentos?
é como a medida de um homem, é como um anjo. Tu, quando entra no reino de Deus, tu se torna como um anjo. Mateus 22:30. Você se torna como um anjo. Não pode mais morrer. O que é morrer para Deus? Pecar. Salário do pecado é a morte. Não é quem está no cemitério, não, irmão. É quem não conhece a Deus que está morto. Em pecado. Sabe nada. Está morto. Tem entendimento. Tem conhecimento. É lá que habitam os mortos. Na congregação dos mortos. Na congregação dos mortos. Na congregação dos mortos. Habitam os homens que não têm conhecimento e nem entendimento de Deus. Demônios. Ventores de mentira. Acabou isso. Acaba agora. Para mim já acabou. Para mim, estou na cidade celestial, esperando só Deus cumprir toda a palavra que Ele me deu. Sei tudo o que vai acontecer nos próximos 7 anos. Olha só. Por quê? Porque eu pergunto a Deus e Ele me responde. Está no livro dele. Isaías 44, 45, 46. João 16. Pergunte a mim e eu te direi o que vai acontecer antes que aconteça. Para que quando acontecer, você não diga que eu te avisei. Olha que Deus maravilhoso. Apocalipse 22:6. O que há de acontecer. Vai avisar o que há de acontecer. Para isso eu estou aqui. Para isso ele me deu vida. Era o morto que ele ressuscitou. Deu vida. Eu não peco contra Deus, porque eu não sou burro. Estou no reino. Como é que eu posso pecar? O diabo não toca em mim mais. A mentira. Diabo é mentira. Misturaram Deus com os homens. Deus é Deus, o homem é nada. Só isso. Até mais. Tchau.